Todos os dias, policiais enfrentam situações arriscadas, mas alguns eventos vão além do que qualquer um poderia esperar. E aí, beleza? Imagens assustadoras de câmeras de bordo mostram figuras estranhas e eventos inexplicáveis que deixaram até os policiais mais corajosos abalados. Criaturas estranhas, presenças sombrias e encontros de arrepiar. Tudo capturado em vídeo. O primeiro turno de um segurança no seu novo emprego envolvia patrulhar uma ala abandonada de um hospital, que dizem ser assombrada por um ex-funcionário. Por volta das 2 da manhã, a lanterna dele iluminou uma figura no final do corredor. Ela se mexeu e depois desapareceu. Ele correu até lá, mas o corredor estava vazio. Só restava o silêncio e aquele frio inquietante de algo invisível. Alguns acham que foi um truque de luz. Outros têm certeza de que os espíritos do passado ainda assombram aqueles corredores. Desde aquela noite, o segurança se recusa a patrulhar sozinho. Nenhum som. Olhe, o padre não é o único que ouve suas preces nesta igreja. Um investigador paranormal, explorando uma igreja abandonada, deu de cara com uma cena que o paralisou. Em um dos bancos, estava sentada uma figura vestida de branco, parecendo uma freira. Ela não se mexia, não falava, apenas encarava com o rosto pálido e sem vida. Um arrepio tomou conta dele e ele fugiu, com o coração disparado. A igreja permanece abandonada até hoje, intacta, com boatos de que o espírito ainda está lá, no escuro, esperando pela sua próxima visita. Praia. Alguns amigos estavam curtindo um passeio tranquilo pela praia, quando algo assustador cruzou o caminho deles. Uma figura alta e pálida se movia de forma estranha atrás deles, com membros longos se mexendo de um jeito nada humano. No momento em que viram, entraram em pânico e correram, se recusando a olhar para trás. Alguns dizem que era um críptido, outros acreditam que era algo ainda pior. O rosto da criatura continuou indefinido, mas só a presença dela já foi o suficiente para fazê-los questionar o que realmente encontraram. Bible, filmagem assustadora da polícia. Durante uma operação noturna, policiais invadiram um prédio abandonado, esperando encontrar criminosos escondidos na sombra. O ar estava pesado de poeira e as paredes em ruínas ecoavam os passos cautelosos deles. Mas conforme avançavam, algo muito pior estava esperando. Uma figura humanoide pálida se agarrava na parede com membros impossivelmente longos e finos. Sem aviso, ela começou a subir rapidamente, de uma forma que nenhum ser humano conseguiria. O medo tomou conta dos policiais. Mesmo com todo o treinamento, nenhum deles teve coragem de ficar para descobrir o que era aquilo. Eles se viraram e correram, escapando na noite. Seja lá o que estava escondido naquele prédio, não era algo para ser visto, e aqueles policiais tiveram sorte de escapar. Chamada silenciosa. Depois de uma ligação para o 190, feita de uma funerária e cemitério em Pueblo, às 3:30 da manhã, a central de polícia recebeu o chamado, mas não havia voz, só estática, antes da linha cair. Quando tentaram ligar de volta, alguém atendeu, mas ficou em silêncio. O som de estática continuava. Alô? Alô? Rastreando a chamada, um policial foi enviado para investigar a origem. Ao chegar, encontrou tudo trancado, parado e abandonado, sem sinais de vida, sem explicação. O número era real, mas quem ligou não era. Até hoje, ninguém sabe quem ou o que estava tentando fazer contato. Garota pálida. Durante reformas numa área restrita de um aeroporto, os trabalhadores começaram a ver algo estranho. Uma pequena figura de branco vagando pelos andares superiores. Pensando que fosse um invasor, chamaram a segurança. Mas, quando um policial chegou, encontrou apenas uma porta trancada. Atrás dela, olhando fixamente, estava uma garota pálida. Em pânico, o policial correu, gravando enquanto fugia. Depois, quando revisaram as imagens, o rosto dela ainda estava lá, observando. Aquela seção estava lacrada há anos. Ninguém deveria estar lá dentro. Alguns lugares devem permanecer fechados. Plantão noturno. Os turnos noturnos num galpão de armazenamento sempre foram tranquilos, até que deixaram de ser. Funcionários relatavam ocorrências estranhas, mas numa noite, tudo mudou. Enquanto patrulhava os corredores escuros, um guarda viu algo aterrorizante. Mãos gigantes e peludas se estendendo das sombras. Não eram humanas, não eram normais, mas eram reais.
Apavorado, ele conseguiu gravar a cena antes de correr. Quando mostrou aos colegas, eles admitiram que já tinham visto figuras espreitando no mesmo local. A administração isolou aquela área de vez. Seja lá o que estava escondido lá, eles não estavam dispostos a correr riscos. Horror no turno da noite. Um funcionário do turno da noite já estava acostumado com o silêncio dos corredores vazios. Mas numa noite, esse silêncio foi quebrado. Vozes fracas e assustadoras ecoavam pelo prédio, como se alguém mais estivesse ali com ele. Ele pegou a câmera e começou a gravar. Enquanto atravessava a sala, congelou. No canto, sentada, estava uma figura feminina, imóvel, olhando fixamente para frente. Então, como se soubesse da presença da câmera, a gravação cortou de repente. Essa foi a última vez que alguém o viu. Alguns dizem que ele fugiu apavorado. Outros acreditam que o espírito o levou. De qualquer forma, ninguém teve coragem de assumir o turno dele depois daquela noite. Estratégia ofuscante. Em 25 de novembro de 2024, um vídeo bizarro de câmera de bordo surgiu na internet. Policiais estavam numa perseguição em alta velocidade quando o suspeito fez algo que ninguém esperava. Bem na hora em que eles estavam se aproximando, ele jogou algo para fora do carro, uma lanterna. Mas não era uma lanterna qualquer, essa tinha 100.000 lumens. Instantaneamente, os policiais ficaram cegos pela luz branca intensa. Por alguns segundos, não conseguiam ver nada. Quando a visão voltou, o suspeito tinha sumido. Sem marcas de pneu, sem estradas laterais, só um trecho vazio da rodovia. Que tipo de fuga foi essa? Encontro assombrado. A vida de um policial veterano nunca mais foi a mesma depois de investigar uma casa supostamente assombrada no Japão. A coisa que estava lá dentro não ficou confinada à casa. Depois da investigação, o policial começou a perceber sinais estranhos, objetos se movendo sozinhos, sussurros no meio da noite e aquela sensação constante de ser observado. Ele tentou ignorar, mas as manifestações só pioraram. Câmeras de segurança capturaram sombras passando pelos cômodos, portas se abrindo sozinhas e, uma vez, uma figura pálida parada no final do corredor da própria casa dele. Desesperado, ele procurou ajuda espiritual, mas nada funcionou. A entidade que ele despertou naquela investigação agora parecia determinada a acompanhá-lo para sempre. Até hoje, ele vive em constante vigilância, sabendo que aquilo que viu naquela noite no Japão nunca o deixou. Seguia ele para casa todas as noites. Objetos se moviam sozinhos. Passos ecoavam em seu apartamento vazio. Desesperado por respostas, ele colocou talismãs e espalhou flores no chão para rastrear qualquer movimento. Mas nada poderia tê-lo preparado para o que veio a seguir. Um rosto pálido e branco apareceu na janela de sua porta, encarando em silêncio assustador antes de desaparecer lentamente. Desde aquela noite, ninguém sabe o que o seguiu até em casa, mas muitos acreditam que nunca foi embora. Na delegacia, policiais viram algo que os assustou e capturaram em vídeo. É uma imagem que alguns dizem ser de um fantasma andando pela delegacia. Nancy Laughlin tem o vídeo e conversou com os homens que o gravaram. Era uma noite tranquila no departamento de polícia de Espanola, quando um policial notou algo estranho nas câmeras de segurança. Inicialmente, ele achou que fosse apenas um inseto passando pela lente, mas então viu as pernas. Uma figura sombria se moveu por uma área restrita, trancada e com alarme, mas sem disparar nenhum alarme. Ele chamou seus supervisores, mas quando chegaram, já havia desaparecido. Os policiais já vinham relatando vozes assustadoras e uma respiração gélida em suas nucas. Com a estranha gravação agora adicionada, ficaram se perguntando: será que a delegacia é assombrada? Ela anda em direção ao antigo setor de transporte e não há realmente nenhuma maneira de sair por ali. Mas parece que ela simplesmente atravessa aquela rua. Uma câmera de painel de uma viatura policial capturou algo assustador. Uma figura sombria, parada imóvel no fim da rua. Mas os policiais dentro do carro nunca a viram. Não era uma rua qualquer. Nas últimas semanas, várias pessoas desapareceram, só para aparecerem a quilômetros de distância, desorientadas e sem memória do que aconteceu. Agora, com essa figura assustadora capturada em vídeo, os moradores acreditam que está ligada aos desaparecimentos. Investigadores paranormais suspeitam que pode ser um espírito ou algo ainda mais sombrio.
Desde que a filmagem foi divulgada, ninguém ousa andar naquela rua depois do anoitecer. Sussurros de prisioneiros, passos e batidas ecoavam pelos corredores da prisão, mas sempre que os guardas investigavam, não encontravam nada. Inicialmente descartado como coincidência, os ruídos só ficaram mais altos. Instalando câmeras, finalmente capturaram algo aterrorizante. Uma figura sombria, espreitando à distância. Parecia humana, mas havia algo de errado. Ao verificar os registros da prisão, fizeram uma descoberta arrepiante. A figura correspondia à descrição de um assassino que havia sido enforcado anos atrás. Mesmo agora, ele ainda perambula pelos corredores, esperando por algo ou alguém. Pacientes em um hospital continuavam ouvindo fortes e agressivas batidas em suas portas no meio da noite. Acontecia com tanta frequência que um homem decidiu flagrar o culpado. Quando as batidas começaram, ele abriu a porta de repente, mas não havia ninguém ali. Sua câmera, porém, contou uma história diferente. Uma figura sombria e escura entrou em seu quarto, passou por sua cama e desapareceu no ar. Um funcionário do hospital depois revelou uma verdade perturbadora. 10 anos antes, um paciente havia falecido naquele mesmo quarto devido à negligência médica. Desde então, algo tem garantido que ninguém durma tranquilamente ali. Se você sentiu aquele arrepio inexplicável enquanto ouvia essas histórias e acredita que há coisas que a nossa compreensão jamais poderá explicar, deixe o seu like para que mais pessoas descubram esses mistérios. Comente contando se já viveu algo sobrenatural e compartilhe este vídeo com quem você acha que teria coragem de encarar o desconhecido. Mas lembre-se, nem todos voltam os mesmos depois de cruzar essa linha.